O problema de você se submeter a teu comportamento ao politicamente correto é que você coloca uma gordura entre a precisão da conduta e quem passa a regrar tua ação não é a verdade, mas um filtro do real. O politicamente correto é uma interpretação da realidade que se sobrepõe à verdade. Essas estátuas de nomes icônicos por ações políticas, por ações éticas, Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, essas estátuas não homenageiam escravocratas. Você não encontra maior força nos argumentos de Aristóteles porque ele era escravo, caso você assim se saiba, como tampouco faria nenhum sentido tomar por maior força o argumento do sujeito porque ele tivesse escravos. Então é irrelevante. É irrelevante. É completamente irrelevante. E essa frescura se sobrepondo à precisão com que se deve ter consciência sobre a realidade, vai te sabotar. Entender, por exemplo, quaisquer desses grupos que tenham padrões de comportamento que você que você julgue atrasados ou adversários mesmo aos seus. Então você vai degolar toda uma amplitude da realidade como imoral, como antiética, sem interagir com a excelência dos argumentos que quaisquer um daqueles elementos representam em seus nichos. Você nunca vai debater escravidão com Thomas Jefferson. Nenhum desses moleques que convenientemente derrubaram a estátua do autor, né, do principal autor da Declaração da Independência, nenhum desses moleques, provavelmente inclusive eles seriam, pelo posicionamento autoritário que manifestam, provavelmente se vivessem a época de Thomas Jefferson, seriam eles escravocratas, certo? Mas nenhum desses moleques tem qualquer intenção de debater escravidão com Thomas Jefferson, de discutir as condições para se dissolver o sistema escravocrata do período. Nenhum deles interagiu com os textos de Thomas Jefferson sobre escravidão. Nenhum deles observou as críticas ou as chagas emocionais, inclusive, que o sujeito intenciona e manifesta em seu trabalho sobre escravidão. Eu, inclusive, acho, não me recordo com a devida precisão, mas acho até que a contagem de votos, os escravos dentro da contagem de votos, foi uma inovação trazida no período de ascendência, de prevalência política do Thomas Jefferson dentro do espaço do governo americano, do recém-formado governo americano. Abraham Lincoln foi desfigurada a estátua, Desfigurada a estátua Abraham Lincoln. Não sei se cortaram ali o rosto dele e tal. Abraham Lincoln eu não sei se é um caso mais gritante, sabe? Porque o sujeito é historicamente entendido o líder do movimento contrário à escravidão na Guerra Civil. Considerado por muitos um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Um sujeito de teses influentes e excelência argumentativa. Não basta ser líder do movimento que libertou os escravos. Teoricamente libertou os escravos, né? É porque esse é o problema de você colocar sempre
a gordura do politicamente correto sobre a realidade. Então você pega, por exemplo, a Lei Áurea, a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela vira um líder escravocrata porque ela deveria ter lutado, a monarquia é escravocrata porque deveria ter libertado os escravos desde pronto. Mas a monarquia também é libertadora porque assinou a Lei Áurea. Mas assinou a Lei Áurea de maneira tardia. Portanto, ela ainda tem culpa na história. E assim como culpa na história, tendo qualquer mácula, ela é completamente imprestável. Esse movimento de demanda por perfeição, isso é inerente a esses grupos autoritários. Todos eles padecem disso. Todos eles. E todos eles, assim que conforme angariem poder, conforme cresçam poder, todos eles passam a agir de maneira imperfeita. Então, por isso, eles são constantemente sabotados num reavivamento do terror francês. Eles estão incessantemente se guilhotinando. Os líderes dessa esquerda identitária e autoritária, eles são os próximos a serem degolados por aqueles que estão chegando com versões diferentes do politicamente correto, com interpretações diferentes sobre política identitária, inovações de tolerância, controle do discurso. Então, me recordo que antes era a igualdade de direitos para o público do alfabeto, LGBTQY, etc. Mas, depois, censura no discurso. É necessário utilizar pronomes politicamente corretos para se referir aos indivíduos. Eles têm direito de estabelecer qual é o pronome pelo qual eles devem ser chamados. Você é obrigado a aderir discursivamente a isso. Então ele consegue controlar o teu discurso com a prerrogativa do politicamente correto. E outra série de deformações dentro da composição do real. Para onde isso caminha? Para onde isso caminha? Certamente, além da guerra cultural que vigora, né? Além da violência cultural, né? Da violência cultural em conflito, isso obviamente vai desembocar numa guerra, né? Numa guerra civil. Não, uma guerra cultural manifesta fisicamente. Porque essas teses, elas não deixam margem, sabe? É importante você entender que essas teses não deixam margem para interpretação. Expressões como lugar de fala, ou você tem lugar de fala ou você não tem, portanto deve ficar silente. Eu fiz aqui uma avaliação, um vídeo longo, quase 30 minutos, acho que mais até do que 30 minutos, sobre racismo, em que eu discuto diversos padrões ali a respeito de racismo que podem ser transferidos para quaisquer outros tópicos que envolvam a cultura identitária. A política identitária, a política coletivista do politicamente correto, da tirania discursiva, da censura comportamental, do autoritarismo que hoje massivamente se manifesta, é hegemônico dentro da esquerda. Então, como você luta contra a tirania do politicamente correto? É claro que a ascensão dessas pessoas em poder vai fazer com que se utilize o poder. Lembre-se, a lógica não se dobra ao poder, mas o poder, ele dobra indivíduos. Ele dobra indivíduos. A lógica não se dobra ao poder. A realidade não vai se alterar às ficções desses moleques. Mas eles vão fazer um estrago desgraçado às pessoas e à excelência do tempo. Então, primeiro, liberdade de discurso é algo severamente ameaçado. Mesmo, por exemplo, em Berkeley, que se quer um templo da liberdade de discurso, liberdade de expressão, os caras já estão alterando cursos, etc., espaços que envolvam Thomas Jefferson, George Washington e outras figuras recém-inseridas no Male, os Maleficarum,
do politicamente correto. Então, esses caras eles não vão ceder, né, nenhum milímetro. E mesmo os espaços defendidos como livres já não mais o são. Pelo contrário, são antros de autoritarismo. Berkeley, como outros ambientes acadêmicos, já explicitam a gravidade da situação nesse sentido. Então, os espaços de liberdade de discurso são todos ameaçados. Todos esses ambientes de discurso livre, eles vão ser caçados. Por isso, devem ser protegidos. Você precisa observar rapidamente e preservar onde você se sente livre para expressar seu pensamento. Esses locais vão se tornar as alcovas do discurso. Porque esse autoritarismo vai contaminar, ele já é um vírus, né? Ele já contamina grande parte da estrutura de poder que, através dele, utiliza, né, angaria um movimento de influência. Isso também me lembra o vídeo que eu fiz sobre vontade popular. Lembrem-se disso, a vontade popular, a vontade influente. A vontade influente não é a vontade da maioria, é a vontade de quem grita mais. Então, existem muitas minorias na rua, autoritariamente, se arrogando essa posição, sob o silêncio de outros que devem lutar por suas liberdades. É importante notar isso. Se esses caras ficarem só lavando as mãos, vão ser rodapé na história. E olhe lá. Então, primeiro, cuidado com a liberdade de discurso. Observe muito bem todas as situações, os cenários em que a sua liberdade de dizer o que você pensa está sendo restringida. Isso é fundamental. Você tem que ter a liberdade de dizer o que você pensa, apresentar suas opiniões. Apresentar suas opiniões. Quando esse é o último bastião. Esse é o último bastião. Palavras não são violência. Palavras não são violência. O fato de você se sentir ofendido por palavras não lhe dá o direito de censurar quem lhe ofende. A liberdade de expressão poderia ter outro nome. Ela poderia ter sido tranquilamente melhor até chamada direito de ofender. A liberdade de dizer o teu pensamento não pode ser jamais censurada pelo risco do outro se ofender com o que você disse. A ofensa que o sujeito sinta deve ser estímulo para trazê-lo ao embate político, ao embate retórico, e ele vai apresentar também a sua fala. Então, mais fala é a solução para as besteiras que eventualmente sejam ditas. Mas nenhuma besteira dita pode ser sequer conjecturada bode expiatório para censura. Jamais. Jamais. Segundo, cuide do seu poder. Arme-se. Arme-se o quanto você puder. É fundamental. É fundamental. Não é porque no seu estado, né, no seu país, etc., no Brasil, por exemplo, a situação de acesso a armas é tão restrita que você, então, se pode arrogar o direito de lavar as mãos e aguardar até que alguém venha. Você precisa se preparar, certo? Você precisa se preparar, porque a gente acha que nunca vai acontecer isso na nossa realidade, mas não é o que se vê. Não é a direção política a qual se vê. Arme-se, prepare-se, prepare-se. Isso não é só para defender você de mirim, entendeu? Isso não é para defender você de mirim. Um povo armado é a principal blindagem contra a tirania. E o incômodo desses caras é justamente com o que você diz e o que você pensa. Eles não vão antagonizar você na praça, no palco da oratória. Eles vão antagonizar você com um tiro na cabeça. O objetivo deles é utilizar a violência para censurar. Então se arme, né? Se arme, se proteja. Se proteja. E terceiro, cuide com muito carinho também do seu direito de se mover pelos espaços, de transitar pelos espaços,
e deixar que os espaços contem sua história a você. Existe uma razão pela qual essas estátuas foram colocadas lá. Uma das formas mais incisivas de restringir o seu direito de ir e vir é mudar os espaços para onde você pode ir e de onde você pode vir. A reorganização da realidade, esteticamente, é efetivamente uma maneira de censurar seu movimento. Entenda isso. Perceba a sutileza disso. Se eu reorganizo a realidade como ela é, eu praticamente lhe enjaulei. Eu enjaulei você no seu pensamento, eu lhe agrilhoei pelo seu enfraquecimento, a sua incapacidade de se defender, de antagonizar tiranias as quais se projetem a você, e eu restringi o seu direito de ir e vir, porque você não tem mais nem como escolher ir e vir a esses lugares. Você não pode mais transitar pela praça fulano de tal em que exista ali manifesto um ambiente de reunião cultural em torno das ideias de Thomas Jefferson, porque Thomas Jefferson foi inquisitoriamente queimado. E no lugar dele se colocou uma estátua de Stalin. Cuidado.